Bem-vindos e bem-vindas, estamos aqui para mais um episódio do Ativa 10K e programa que quer ajudar você, personal trainer, educador físico, a faturar mais de R$10 mil por mês. Eu sou o Lucas. Eu sou o Guilherme. Nós somos os fundadores da Ativa Clube e hoje, para começar, nós vamos começar com uma história, né, Guilherme? Vamos começar que eu com uma tenho história. certeza que todo mundo vai se identificar. Vamos ver, quem nunca passou por isso. Vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu recentemente comigo, com uma aluna. Ontem, né? Pô, tu vai entregar. Tomara que a aluna não esteja assistindo agora. A gente não vai dizer a data. Bom, enfim, o que aconteceu? Essa aluna, eu dou aula para ela às 6h30 da manhã. E ontem, estava chovendo, aqui em Porto Alegre, né? Acordei eu às 5 da manhã, fiz meu café e tal, me organizei, vim para academia para dar aula para ela. O que aconteceu? 6h30 da manhã, chovendo, começando o frio, não veio, né? E, poxa, já fiquei meio assim, né? Aí, claro, mandei uma mensagem para saber o que tinha acontecido, né, e tal. Ela, Gui, me passei e tal, não sei o que, dormi um pouco mais. Não, tudo bem, compreensível, né? Mas aí ela falou assim, mas eu consigo ir de tarde. Aí eu, consegue ir de tarde? Mas eu acordei às 5 da manhã, né? Eu estava aqui às 6h25, né? Organizei toda a minha aula e tal. Digamos que tu tivesse com um horário livre de tarde, tu poderia atender. Tá? Pergunto para vocês atenderiam? Recuperariam essa aula de tarde? Assim, vai de cada um, né? Mas assim, obviamente eu tenho outros compromissos no restante do dia e eu tenho um compromisso comigo também, com a minha família, né? E eu preciso desse tempo. O tempo para mim ele é precioso. Então eu valorizo muito o meu tempo de lazer, né? E assim, eu tenho os outros alunos para atender, enfim, né? A questão é, será que você recuperaria essa aula mesmo tendo vindo, né, até o local? Eu acho que eu vou fazer outra pergunta. É justo recuperar essa aula? Porque pro Guilherme estar aqui às 6h30 da manhã, ele acordou 5h30 da manhã, provavelmente ele abriu mão de tomar um bom café, um café com tranquilidade. Ele ele abriu mão de estar um pouco mais tempo com a família. E pode abrir mão de daqui a pouco fazer um treino de manhã, porque não uma corrida. Sim, sim. Tu faz tu abre mão de uma série de coisas para estar aqui naquele horário, e aquele teu horário, e são coisas que tu não consegue recuperar. Aquele horário tu já destinou para aquele aluno, né, aquela hora ali, e tu não tem como recuperar. Então, é justo tu destinar mais uma hora para aquele aluno à tarde? Bom, então, esse é um dos pontos, né, que a gente vai discutir na aula de hoje, né, que tem a ver com as regras da nossa aula, né? Então, tem outras situações também que a gente pode estar citando aqui. Por exemplo, lembra daqueles meses lá de janeiro e fevereiro, de férias, que muitos alunos tiram férias? O que acontece? Você cobra esses alunos ou não? Ou imagina se vários alunos acabam tirando férias no mesmo mês. Como é que fica a questão financeira do profissional? Já parou para pensar nisso? Né? Nem parou para pensar, já passou por isso? Porque acho que muita gente já passou por isso. Quem nunca passou por isso? Enfim, outra coisa, em relação a pagamento, né? A cobrança. Quantas vezes você já teve que cobrar 1, 2, 3 vezes no mês para o aluno fazer o pagamento da mensalidade, né? Então, assim, sendo que a gente tem contas para pagar, e nossas contas não podem atrasar, né? Senão a gente vai ter que pagar juros, enfim. Mas será que é também justo o aluno pagar só daqui a um tempo, tu ficar cobrando dele a todo momento para ele pagar? E essas coisas, elas são situações que envolvem a parte financeira, a parte de logística, são coisas que vão gerando um desgaste e vão gerando um estresse. E é normal, a gente lida com pessoas o tempo todo, então acontece esse estresse por essa questão, por essas relações interpessoais. E esse estresse, ele está relacionado a uma questão de sentimento de desvalorização, Sim. que a gente já falou em outros vídeos, né, Guilherme? Quando esse estresse ele começa a atingir valores muito altos,
exacerba aquele sentimento de desvalorização, porque passa até um certo descaso das pessoas contigo. E quando tu tem um sentimento de desvalorização te remoendo, tu perde motivação para trabalhar, tu diminui tua produtividade, enfim, acaba impactando a tua carreira. Então é importante que a gente busque estratégias para lidar com essas questões, com essas relações interpessoais, para ter regras claras do nosso negócio. Até porque, complementando um pouquinho, quando a gente trabalha de forma personalizada, quando a gente é um personal trainer, nós somos a nossa própria empresa, né? E toda empresa tem as suas regras, né? Vamos pegar um outro exemplo aí. A gente matricula o nosso aluno no colégio. O colégio manda para a gente as particularidades, né? As regras que eles utilizam para cada aluno, né? E com isso eles ficam seguros, né? Obviamente, a gente vai seguir aquilo que é pedido pelo colégio. Sim. Né? Então, assim, o grande objetivo hoje é, que nem o Lucas falou, a gente encontrar alternativas para a gente melhorar esse vínculo com o nosso aluno, né? E também a gente se proteger, entre aspas, né? A gente definir as regras do nosso trabalho, né? Como a gente vai fazer isso? Tem algumas alternativas que a gente vai discutir agora, né? Mas é importante sim a gente esclarecer isso para o aluno, porque isso é uma situação muito delicada. Sim. Isso pode gerar daqui a pouco um desconforto maior entre tu e o teu cliente. E esse não é o objetivo. E tu tendo essas regras estabelecidas de forma clara e antecipadas, evita esse tipo de desgaste. Com certeza, não tem a menor dúvida. E será, Lucas, que a gente vai ter que sempre, o personal trainer vai ter que sempre trabalhar com essa vulnerabilidade, com essa insegurança? É muito difícil, que nem o exemplo que a gente deu das férias de janeiro e fevereiro. Pô, será que vai ser sempre assim? A gente vai ter que se programar e se organizar para janeiro e fevereiro a gente não receber salário? Isso é muito difícil, complica muito pra gente, né? É porque a gente está falando aqui, o nosso grande objetivo é ajudar os profissionais, personal trainers, a faturarem 10 mil reais por mês. Para a gente conseguir faturar isso e com uma forma, digamos, estável, ter uma certa estabilidade, porque a empresa não tem tanta estabilidade, mas ter alguma estabilidade, a gente precisa ter essas questões financeiras muito claras, muito estabelecidas. Exatamente. E quando a gente fala em 10K, em 10 mil por mês de faturamento, não é tu chegar uma vez na tua vida, ganhar 10 mil e depois, os outros meses, tu voltar lá ao padrão que tu já tinha. A gente está aqui botando como objetivo um faturamento a mensal, né? A cada mês faturando 10 mil ou mais por mês. Então a gente tem que elaborar algumas estratégias para fazer com que isso aconteça, né? E é o que a gente vai passar na aula de hoje, né? Então assim, quais as alternativas que nós temos para evitar esse tipo de problema, né? Bom, a gente pode aqui falar em documento, vamos dizer assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele pode ser um documento oficial ou não, né? A gente pode usar, por exemplo, um informativo ou a gente pode usar um contrato. Um contrato, Guilherme. Contratinho, fica tudo Contratinho? certinho. Eu acho contrato... Então tá. Então eu vou te trazer um exemplo que eu já dei também em outra aula de um aluno meu que é advogado, né? Eu lá felizão, começando a programação de treino com ele e tal. Primeira aula, faço a avaliação, tal, a gente conversa, no final da aula vou lá e entrego um contrato para ele. E ele é advogado e ele olha, interessante, Guilherme, tu tem isso aqui, essas cláusulas e tal. Me diz uma coisa, se eu não cumprir essa cláusula aqui do atraso, tu vai me colocar na justiça? E eu fiquei totalmente sem resposta, né? Não esperava? Não. Eu vim cheio da pose com ele aqui, ele me veio com um contra-ataque. Realmente, eu comecei a pensar melhor um pouco nessa questão do contrato. Claro que assim, a academia já é um pouquinho diferente. Eu sou proprietário de academia e envolve outras situações, porque daí o aluno faz planos, né? Faz pacotes, e aí tem a questão de daqui a pouco trancar a matrícula, como é que faz? Aí é interessante que se tenha um contrato, né? Para o personal já fica um pouquinho mais delicado isso,
né, do jeito que tu vai fazer esse contrato com o aluno. Pode usar contrato, claro, né, mas tem essas situações que daqui a pouco podem gerar um constrangimento assim, do aluno. A pergunta que eu faço é, será que tem a necessidade na relação aluno-personal da formalidade de um contrato, algo tão formal, com regras tão... nem ele te perguntou. Exatamente, essa é a questão, né? Será que precisa? Qual o objetivo de fato desse contrato? Vou botar entre aspas agora. Pois é, na Ativa a gente acaba usando um informativo, né? Que é um documento não oficial, mas a gente apresenta ali todas as regras do nosso trabalho. Então o aluno, quando começa a aula com a gente, a programação de treino, ele já fica sabendo exatamente como é o nosso trabalho. Sobre diversos aspectos, assim, questões que a gente vai trazer daqui a pouquinho, né? Bom, mas diante de tudo isso, sendo contrato, sendo informativo, quais as vantagens da gente entregar um documento com as regras para o nosso aluno, né? Bom, primeira coisa que a gente pode já mostrar para ele é que o nosso trabalho ele tem mais seriedade, né? Então não é aquela coisa assim do boca a boca, sabe? Um negócio meio feito nas coxas, no verbal. A gente, assim como a gente oferta para ele uma programação de treino, um planejamento com objetivos e tal, a gente oferece também aqui as regras do nosso trabalho. A gente está dizendo como é que a gente vai trabalhar, como é que funciona o nosso trabalho. Isso já dá um caráter mais sério para a coisa. Embora seja informal, tu entregar um documento para o aluno, que, né, constando as regras, poxa, tem daqui a pouco o teu logotipo, o teu nome. Poxa, passa uma organização do trabalho. Organização. Eu acho que contribui muito para a valorização isso. Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa é a clareza, né? Passa clareza, né? Tu não está escondendo nada do teu aluno. Não vai chegar assim no período que o aluno tira férias e aí tu vai dizer para ele, tu não entregou nada, aí tu vai dizer para ele assim, não, tu tem que pagar 80% do teu plano porque tu vai faltar. Daí o cara já fica meio assim contigo. Mas se tu entregou lá no início do programa, aí é outra coisa. Aí o aluno já está sabendo. Se ele quiser realmente fazer aquilo, optar pelaquela cláusula, ok. É uma decisão dele. Se não, o que tu pode fazer? Tu pode liberar o horário dele. Porque se o aluno não vem, o teu tempo ali, ele está ocioso, né? Ele está vago, né? Então é isso que a gente tem que pensar também. Né? Uma outra coisa assim é a convicção, né, do profissional no trabalho dele. Eu tenho convicção, nós temos convicções do nosso trabalho, dos nossos objetivos, e entregando isso também, o aluno que está recebendo, ele passa a vir com a gente nessa empreitada, né? Ele adquire mais confiança na gente, né? Bem ou mal, isso acaba acontecendo bastante, né? Bom, mas vamos lá, como é que a gente faz então para elaborar um documento como esse? Eu acho que uma estratégia interessante para você que está assistindo agora é pegar um papel, uma caneta, que nós vamos listar alguns itens que a gente considera bacana de ter nesse informativo. Nós trabalhamos com informativo, então alguns itens bacanas, então você vai escrevendo, nós vamos listando, para daqui a pouco, né, em seguida você pensar como é que vai montar o seu informativo de trabalho. Exatamente, vale lembrar também que a gente está passando aqui é uma sugestão, né, de um modelo que a gente criou. Mas que vem dando certo pra gente. Que vem dando certo, né, e foi criado através não só do nosso pensamento aqui, mas através do nosso contador também, que nos auxiliou, enfim, tem toda uma parte, um suporte por trás disso. Né? Então isso ajudou bastante a gente a elaborar, né, esse documento. Bom, vamos lá então. Primeiro item, anota aí. Quais pontos então que seriam importantes e devem constar nesse documento? Tá? Vou falar um primeiro item aqui que eu dei exemplo, questão de pagamento, né? Então, por exemplo, assim, pagamento. O que é importante a gente falar sobre pagamento? Que dia que vão ser os pagamentos, né? Isso é bem importante, porque assim, em algum momento lá da minha vida profissional, logo no início,
o aluno começava a treinar comigo dia 17 do mês e pagava sempre no dia 17. Outro começava dia 4, pagava todo dia 4. E com isso, para mim, dificultava demais, porque eu não tinha uma organização, né? Dificultava, eu tinha organização, mas me dificultava muito, né? Então, por exemplo, assim, eu tinha contas para pagar que venciam no dia 10. E daqui a pouco eu não tinha o suficiente para estar fazendo o pagamento, porque eu recebia de outros alunos depois do dia 10. Sim. Né? Então, uma dica, né, uma sugestão é de daqui a pouco, se o aluno começou na metade do mês, a gente fazer um proporcional até o final do mês e ter uma data única para todos os alunos pagarem naquele dia. Né? E isso a gente tem que colocar lá no nosso documento. Então, o pagamento das mensalidades, né, ou das aulas vão ser feitas até o dia tal. Né? E esse pagamento é das aulas que o aluno vai fazer ou das aulas que o aluno já fez? Importante. O que acontece? A gente opta aqui por sempre fazer no início do mês. Tá? Então, e através de mensalidades. Isso por quê? Porque o aluno já vai fixar os seus dias e horários e a gente não vai colocar mais ninguém nesse dia e nesse horário. Então ele reservou. Tu vai fechar a tua agenda aquele horário. Fechei a agenda para ele, é exclusiva. Né? O que acontece? Se eu começar a cobrar dele no final do mês, ao invés do início, pode ser que esse aluno tenha faltado 3, 4 aulas. E aí eu não vou cobrar, eu não vou ganhar aquelas aulas que ele não veio? Então, o que vale mais a pena? A gente optou aqui por fazer no início do mês porque isso nos dá mais segurança. E a gente consegue se organizar financeiramente. Né? Então, é uma sugestão que a gente dá. Né? Assim como a gente decidir por pagamento através de mensalidade, de pagamento por aula ou então por planos. Né? E diante de toda a nossa experiência aqui também, a gente sempre opta pela mensalidade porque também dá mais segurança. Né? O plano é super importante, né? E é válido trabalhar com plano também, só que no nosso caso, o aluno idoso, ele não tem a característica de fazer plano. Né? Ele se sente inseguro, ele não sabe como é que ele vai estar daqui a alguns meses, então dificilmente ele faz plano. Né? Mas então, diante dessa situação, a gente opta pela mensalidade, por essa segurança que é dada para a gente. Né? Se cobrar por aula, é o mesmo exemplo que eu dei antes ali. Né? Daqui a pouco, assim, tu marca com o aluno, tu vai até o local, o aluno falta. Ou ele viajou a trabalho uma semana, e aí tu não vai receber? E aquele período que ficou vago, que o aluno não foi? O que acontece? Tem alguns colegas que eu vejo que fazem o seguinte, não é o nosso caso, né? Mas eles cobram um valor de, se for pagamento mensal, digamos um valor X por aula. Agora, se o aluno optar por fazer pagar por aula, aí o personal coloca um valor mais alto. E não fixa o horário. É uma estratégia. É uma estratégia. Mas claro, acho que depende muito de tu entender um pouquinho o perfil do teu público. Exato. E isso, Lucas, é importante estar nesse documento. Ó, tem as opções tais, né? Porque você pode escolher, né? Se fizer dessa maneira mensal, vai fixar o horário é seu. Se fizer por aula, não vai ter essa possibilidade. E aí deixa para o aluno definir. Né? E outra coisa que é uma questão de pagamento, que eu acho importante constar, chega final do ano, a escola das crianças reajusta, o IPVA reajusta, o condomínio reajusta, a alimentação, o supermercado reajusta. Como é que você faz o reajuste da mensalidade? E às vezes é uma situação desconfortável. Eu sinceramente, eu não me sinto confortável de chegar e dizer para o aluno, porque a gente se coloca no lugar, a gente está vendo as contas tudo subir. E aí tu vai subir a tua aula também, mas a gente está inserido na sociedade e os nossos custos estão aumentando, então é justo que a gente faça esse reajuste também. Então, para tu evitar, de repente, já esse teu desgaste,
Se tu colocar isso no documento, o aluno já vai saber que lá no próximo ano o valor dele vai ser reajustado. No mês tal do ano ocorre um reajuste anual. Exatamente. E aí tu pode fixar com base num valor de inflação, por exemplo, acumulado, enfim, tu pode estabelecer alguns critérios. Exatamente. Então, essa é a primeira opção aí, né? Primeiro item do nosso informativo do nosso documento, né? O segundo item é referente às aulas. Por exemplo, o aluno chegou, tinha aula marcada às 19 horas e chegou às 19h40. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai dar aula das 19h40 às 20h40 para ele? Isso. É? Tá bom, e boa sorte. O aluno, depois, tu vai até... Isso, daí tu vai indo e tu acaba às 2h40 da manhã, né? Tá bom. Então, mas isso é uma coisa que acontece com frequência, né? E aí, isso é importante de estar registrado também. De novo, para não se desgastar com o aluno, e como a gente tem normalmente mais alunos para atender, a gente comunica ali que a gente não vai conseguir passar do horário dele, né? Então, obviamente, a gente vai adaptar a aula ali no horário, né, para aqueles minutos. Daqui a pouco o aluno complementa fazendo alguma coisa, enfim. Daí vai de cada professor e se aquele aluno pode fazer alguma coisa sozinho, né? Então, mas é uma situação que acaba acontecendo bastante. Sim. Também. E é importante pontuar, deixar claro, porque muitos alunos vão perguntar: tem 10 minutinhos a mais, professor? Podemos passar uns minutinhos a mais da aula? E é uma situação que, se tu não controlar, ela acaba virando perdendo o controle. Exatamente. Se tu ceder uma vez, pode ter certeza que depois ele vai sempre se basear nisso. Né? Bom, uma outra situação que acontece em relação à aula, né, que é aquele prazo, né, para tu cancelar a aula. Então, a gente coloca aqui 24 horas para cancelamento, né? Cada um tem a sua estratégia, pode colocar 3 horas antes, o aluno pode cancelar, né? Enfim, mas isso é importante também, é importante ter presente isso no documento, né? Para o aluno já ficar sabendo. Tem muita gente também, eu já usei isso, que coloca no documento a questão do vínculo também. Por exemplo, o aluno não quer mais fazer aula comigo, ele tem que ir até o final do mês para depois ele liberar o horário dele, né? Então não vai ter nenhum tipo assim de devolução de dinheiro se ele parar na metade do mês, né? Então deixar bem claro isso registrado também, porque tu conta com aquela programação financeira que tu fez, né? Então é um outro ponto importante aí para ter nesse documento. No item aulas. No item aulas, exatamente. O item 3, então, seria o item férias. Férias. E aí, meu amigo, vem aquela situação, janeiro e fevereiro, né? O aluno avisou, fevereiro, carnaval, tal, eu vou viajar o mês todo. E aí um aluno disse, aí na outra aula, o aluno falou a mesma coisa. E aí tu vai atender o terceiro aluno do dia, vou sair em fevereiro. E agora? Então tu não vai receber nada no final do mês? É complicado, né? É muito complicado. Sugestão nossa que a gente acaba fazendo é assim, ou o aluno simplesmente deixa o horário à disposição, né, libera o seu horário, né, ou a gente cobra um valor, uma taxa dele, se ele quiser manter os dias e horários dele, né? Então a taxa você pode aí definir o que é melhor para você, né? Já vi documentos de colegas onde tem taxas cobrando 50% da mensalidade, só para garantir ali o dia e o horário do aluno. Já vi colegas botando 80%, tá? Então é uma questão para a gente definir também. Mas o que acontece? A gente não vai acontecer aquela situação de chegar a janeiro e fevereiro e tu ficar desesperado porque ninguém te pagou. Tu vai ter um valor entrando, né? Pelo menos 50% vai estar entrando. Abaixo disso eu também acho que não vale a pena, daí tem que colocar acima de 50%. Né? Até porque hoje em dia até, a pandemia, apesar de ser ter sido um período muito complicado, e tem sido, né? Trouxe coisas importantes para a gente também. Trouxe toda essa questão do online, né? Se o aluno sair de férias,
a gente pode continuar trabalhando para ele. A gente pode oferecer treinamento online, né? A gente pode oferecer uma prescrição de treinamento para ele, se ele, obviamente, tiver condições de fazer sozinho, né, o treinamento dele. Então, a verdade é que existem opções hoje, né, para a gente não sair perdendo tanto nesse período que é mais crítico. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma condição muito particular, que muitos idosos, quando chega no período de verão, eles vão para o nosso litoral. E aí eles passam dezembro, janeiro, fevereiro no litoral. Eles não estão viajando, muitos têm casa, têm residência no litoral. Então é perfeitamente viável tu fazer uma aula à distância, se for possível, né, se for adequado para aquele aluno. Com certeza. E hoje é tão fácil, né? A gente compra ali um acessório, um elástico, uma bolinha, tu pode fazer tanta coisa, né? Então, e aí se tu for dar aula para esse aluno de forma online, tu pode cobrar o mesmo valor que tu cobra normalmente em aula, né? Uma aula presencial. Né? Porque o que tu está vendendo, na verdade, tu não está vendendo o espaço da academia onde tu dá aula, tu está vendendo o teu tempo. Exato. Né? Então, é um ponto importante também. E é legal, eu acho bacana ter no informativo essa opção de aulas online no período de férias, porque daqui a pouco tu já planta uma ideia na cabeça do aluno, que ele nem tinha passado pela cabeça dele. Mas tu coloca, olha, no período de férias, daqui a pouco a gente pode fazer uma aula online. Não precisa, só planta aquela sementinha, ele já vai, de repente pode ser. E é claro que daí é importante, vai do profissional falar e orientar o aluno da importância dele não parar totalmente com a rotina diária de exercício dele. Porque a gente vê que aqui tem idosos que vão para a praia e ficam 3 meses na praia. 3 meses na praia. 25% do ano, isso, né? É verdade. Bom, um outro ponto que a gente tem seria o termo de consentimento, né, para a prática de exercício físico, que pode ser um atestado médico, né? Então, por que é importante colocar isso no documento? Para a gente ter mais, se proteger, né, a gente ter mais segurança caso aconteça alguma situação com um aluno nosso, uma situação de, enfim, um evento aí de saúde, que ele tenha um problema e daqui a pouco a gente não ser responsabilizado por isso, né? E isso acontece muito, as academias utilizam muito isso, né? Então, a gente sempre pede para os nossos alunos que eles tragam um comprovante, um atestado vindo do médico e o médico autorizando, né, falando que ele tem capacidade de se exercitar, né? Então isso é muito importante, é uma coisa muito delicada também, né? E eu já vi muitos problemas com profissionais em relação a isso, né? E às vezes também a gente não pensa muito nessas questões porque não acontece com a gente. Sim. Mas no momento que acontece com a gente ou próximo, a gente já fica meio ressabiado, né? Eu acho, aqui a gente poderia discutir bastante sobre isso, né? Porque tem um debate, algumas diretrizes falam até que dependendo da situação do aluno, esse atestado não seria tão importante, tão necessário, não é importante, não seria necessário. Mas eu acho que não é a ideia a gente entrar nessa discussão. Sim. E sim, acho que trazer assim, a importância desse atestado, por essa questão de segurança que o Guilherme trouxe, mas também eu vejo por um outro lado, que é a questão do nosso papel como profissionais de saúde. A gente precisa que o nosso aluno faça os exercícios, se mantenha ativo, mas a gente precisa que o nosso aluno idoso esteja em dia com o médico, e que ele esteja em dia com os exames dele. Então é nosso papel trabalhar na educação do aluno também. E quando a gente pede que ele traga um atestado de liberação do médico, a gente está incentivando que ele vá ao médico e mantenha os exames em dia. Perfeito. Então eu vejo como muito positivo essa questão do atestado nesse sentido. A gente trabalhar em conjunto com os outros profissionais da saúde. É verdade. Bom, tem uma última questão. Item 5. Item 5. Vamos lá então. Que é autorização do uso de imagem. Poxa, por que a gente vai colocar isso, né, no nosso documento assim, de programação de aula, enfim? Porque muitas vezes a gente usando as nossas redes sociais, a gente acaba tirando foto, fazendo vídeo, demonstrando um exercício de um aluno nosso e a gente publica nas redes, né? Muitas vezes os alunos não vão se incomodar com isso, né? Mas assim,
Se algum dia acontecer um problema seu com o seu cliente, enfim, você se incomodou, teve um desgaste, já pensou na possibilidade dele te colocar na justiça por ter colocado a imagem dele sem autorização? É uma questão também que dificilmente a gente pensa, mas já aconteceu. Já sei que aconteceu já com colegas, né, com profissionais, e tiveram muitos problemas com isso. Né? E vai na linha de deixar clara a relação com o aluno. Eu acho que são casos extremos, né, Guilherme? Sim. Normalmente a gente conversando com o aluno, a gente diz, posso filmar aqui, posso botar na... Normalmente não tem problema, né? Normalmente não, mas é o caso que eu trouxe, exceção, né? Daqui a pouco aconteceu lá adiante um problema, onde teve um desgaste, teve um problema entre... Sim, alguém pode se sentir incomodado com isso. E aí acontece de correr esse risco, né? Que não precisa. E aí tu ter claro isso no informativo já te elimina essa questão, né? Já te dá uma segurança. Sem dúvida. Então eu acho que isso, o informativo é, de uma forma geral, a gente trouxe esses 5 itens importantes, claro, cada um tem que ver a sua realidade, né, o seu público e fazer aquilo que fique mais adequado. Mas o objetivo de forma geral é isso, é trazer clareza na relação entre você, personal trainer, e os seus alunos. Exatamente. Pensando sempre naquela ideia do nosso objetivo, que é chegar aos 10K, né, um faturamento de 10 mil por mês, tu entregando já um informativo, um documento, o aluno, com certeza, ele já vai estar mais confiante naquilo que tu vai entregar para ele, no teu trabalho com ele, né? E uma coisa, Lucas, que é importante a gente falar, em breve a gente vai estar lançando um curso, né, de formação de profissionais que têm interesse em trabalhar com o público idoso, né? E a gente vai estar disponibilizando nesse curso o nosso modelo de informativo. Né? Esse documento que a gente falou na aula de hoje, a gente vai estar disponibilizando para os nossos alunos. Certo? Com certeza. É isso? Por hoje era isso? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se ficar qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários, pode mandar depois lá em particular para a gente também, que a gente responde. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu, então. Até a próxima. Um abraço e até a próxima.